a sétima leitura da Parashá de Vaikra, a gente falou que existem alguns pecados específicos, que existe um corban chamado Ole Veored, que sobe e desce de acordo com o nível financeiro da pessoa. Então, se a pessoa não tem dinheiro de levar nem 2 rolas ou 2 filhotes de pomba, então o corban dela nesses pecados vai ser 1/10 de eifá de farinha de trigo de sêmola mais refinada, como o corban de hatat. Não deve colocar azeite, como em geral a farinha de trigo, a minchá levava azeite, e nem a levoná, que é uma seiva chamada olíbano, porque é hatat, é um corban de pecado. E já que é um corban de pecado, explico as presentes da Guemará por que não tem azeite nem o olíbano, porque não faz sentido, não é correto que seja um corban embelezado, já que é por pecado, então vai ficar só o trigo mesmo. E vai levar para o Cohen vai fazer o kometz, tirar com os 3 dedos cheios, as caratá, a lembrança, a parte que vai para Deus, que vai ser sacrificada no altar, que é o kometz, no fogo de Hashem, naquelas fogueiras feitas para o korban, e é hatat, isso aqui tem que ser com intenção de hatat, ou seja, a kmitzah, que é tirar esse pedaço e jogar no fogo, tem que ser lishma, com intenção de hatat. Se for não lishma, não com essa intenção, tá psulá, não serve. E o Cohen vai perdoar sobre o pecado que a pessoa pecou, de um desses que a gente citou antes, uma das opções que a gente tem aqui, e vai ser perdoado, e vai ser para o Cohen como um korban de minchá, que a gente vai explicar o que quer dizer isso. Aqui a expressão usada é sobre o pecado que pecou. Aqui está diferente das outras vezes, quando a Torá fala sobre ashirut, na riqueza, ou seja, a pessoa que tinha capacidade de pagar uma ovelha, alguma coisa assim, ou em daluta, em pobreza, mas tinha como pagar as rolas, os filhotes de pomba. A expressão usada é mechatato, do seu pecado. Aqui que é da lei da luta, a pobreza da pobreza, ou seja, não tem nem como levar o filhote de pomba, só um trigo. Aqui usa a expressão al-hatato, sobre o seu pecado. Os Rahamim explicaram um detalhe aqui muito interessante. Se a pessoa ela pecou quando ela era rica, ela tinha a capacidade e separou o dinheiro para uma ovelha, uma cabrita, alguma coisa assim, e ele empobreceu. Então, ele vai pegar daquele dinheiro que ele tinha separado, porque acabou precisando usar, uma parte, ele vai pegar uma parte daquele dinheiro, mechatato, do seu pecado, você vai pegar uma parte e vai comprar as rolas, por exemplo. Ou se a pessoa estava um pouco pobre, ela separou as rolas, o filhote de pomba empobreceu, mas ainda tu vai pegar daquilo uma parte do dinheiro para pagar o 10% de eifá, 1/10 de eifá. Agora, se a pessoa separou dinheiro para o trigo e ficou mais rico, nesse caso deve acrescentar e trazer um corban de rico, já que agora ele tem a condição de pagar o corban melhor, maior. Por isso aqui a expressão usada é al-hatato, sobre, além do que já separou aqui, se ele ganhou dinheiro e tem a possibilidade de levar agora uma rola, por exemplo, as rolas, ou uma cabrita, então vai fazer isso. De um desses, como assim? De um das 3 perdões que a gente falou, ou com riqueza, que a pessoa pode levar uma ovelha, ou com pobreza, ou com a pobreza da pobreza. E por que tem que falar, citar isso? Olha, de um desses 3, que você podia pensar que pecados mais severos só vai poder perdoar se tiver que esbalseirá uma ovelha ou uma cabrita. O que mais leve, médio, pode ser com ave, os mais leves ainda, pecados mais leves com trigo. Não. Tanto faz, não faz diferença a questão do pecado. Se a pessoa ela tem dinheiro, ela deve dar o maior, se ela não tem, ela paga o menor, mas tanto faz pela questão do pecado ser mais severo ou não. Tudo é igual, tanto no caso de um pecado leve, se a pessoa tiver dinheiro, ela vai ter que pagar a ovelha, e tanto num pecado que é muito rígido, mas a pessoa não tem dinheiro, vai ser suficiente aquela quantidade de trigo. E vai ser para o Cohen como um minchá. Vem te ensinar aqui que a minchá de um roté, minchá de um pecador, como nesse exemplo aqui do trigo, o que sobra, além da kmitzá que é levada para o altar para que ser queimado, o que sobra pode ser comida. Igual as outras minchá que o Cohen come, o que sobra. Isso é o literal. Os sábios dão outra explicação também, que quer dizer vai ser para o Cohen. Se o Cohen está pecando, então vai ser igual a lei de uma doação de minchá de Cohen. Quando um Cohen decide dar uma minchá, uma oferenda de trigo, como doação, ela tem que ser queimada totalmente, não vai ser consumida. Aqui também, se o Cohen pecou, ele não tem dinheiro para pagar filhotes de pombas ou uma ovelha, etc. Então ele vai dar 1/10 de eifá e não vai poder ser consumida igual quando é uma doação de minchá de Cohen. Disse Hashem para Moshe para dizer para o povo, uma alma que timol mal, que ela vai usar do sagrado, já vamos ver a explicação do que quer dizer, e ela pecou sem querer e usou dos sagrados para Hashem.
e ela deve trazer um corban chamado Hashem Meilá, um corban Hashem de culpa para Deus. Tem que ser um carneiro completo, sem nenhum defeito, do rebanho, no valor de 2 shekalim, no shekel HaKodesh, que é o peso, como corban de Hashem, corban de culpa, de pecado. O que quer dizer timol mal? A palavra meilá em todo local é mudança. O que quer dizer que timol mal? O verbo meilá em todo local quer dizer mudar, no sentido de era sagrado e você vai usar para o comum, para o cotidiano. Assim como fala o passuco, vai malu beloque avotem, que largaram, trocaram o Hashem, o Deus dos antepassados, e seguiram os deuses dos povos, né, idolatrias. Ou em relação a Aisha Sotá, a mulher que o marido está desconfiando dela, usa a expressão o ma'alá bomal, ela usou, trocou o marido, né, por outra pessoa. Então a palavra meilá seria trocar, usar o sagrado para o comum. E ela pecou sem querer, usando do que é santificado para Deus, ou seja, ela acabou tendo proveito do Hekdesh, daquilo que era doação para o templo, sem querer, ela acabou usando para si. E onde a gente viu na Torá a proibição sobre isso? Aqui está falando sobre o castigo, olha, tem que levar um corban Hashem, mas né, a pena, vamos chamar assim, a medida que tem que ser feita, mas onde a gente viu essa proibição? Aqui usa a expressão pecado, het, e lá na frente usa a expressão pecado em relação a trumá, que também é uma doação dada por Cohen, que a pessoa não pode ter proveito, veloisu alav het. Então assim como lá tem um passuco proibindo, aqui também, por causa dessa comparação, eu falo que seria proibido. Assim como lá na trumá o problema é usar, é comer. Será que aqui toda a proibição seria só no comer? Por isso que a expressão usada tim ol mal, usar, usou, mudar, mudou, ou seja, vem incluir qualquer tipo de uso, de proveito que a pessoa teve de algo que era sagrado, que foi doado para o Beit HaMikdash, ela usou sem querer, já implica em levar o Corban Hashem Meilá. Mikotei Hashem do que é sagrado para Deus, ou seja, aquilo que é especial, vem tirar, vem excluir os níveis de Korbanot que são mais leves, chamado Kadashim Kalim, que são sacrifícios que não são totalmente designados para Deus, né, que são consumidos pelo homem também, tudo isso, a pessoa teve proveito de alguma coisa dali, não tem essa lei de Meilá. A palavra Ail é uma linguagem de força, de duro, como o Eteilei Aris, os fortes ele pegou. Assim também aqui está se tratando de um animal que já não está mais tão molinho, que já tem 2 anos, né? Um carneiro já a partir de 2 anos. E o valor dele tem que ser pelo menos 2 moedas, 2 slaim, 2 shekalim. E o que ele pecou do sagrado, ou seja, aquilo que ele usou, que ele acabou gastando do sagrado, ele deve pagar o valor que ele gastou e acrescentando 1/5, vamos chamar assim, como multa, e vai dar isso para o Cohen, e o Cohen vai perdoar para ele com o carneiro do Hashem, o corban que ele vai fazer, e vai ser perdoado. Ou seja, e o que ele pecou do sagrado ele vai pagar. O que ele vai pagar? O keren, a base, a capital que ele usou do sagrado, e mais um homes, mais 1/5 a mais, isso ele vai pagar para o Ekdesh, para o tesouro do Beit HaMikdash, vamos chamar assim. Vem Nefesh, se uma alma pecar e fizer uma das mitzvot que Deus falou para não fazer, uma proibição, e ele não sabia, e ele foi o culpado, ele vai carregar o seu pecado, ou seja, ele percebeu, né, ele achou que não tinha feito nada, depois ele percebeu. Aqui a gente vai ver de uma coisa que a pessoa que estava na dúvida, ela não sabia que existia a proibição ali, ela não tinha certeza, depois ela descobriu, chamado Hashem Talui, vamos já ver. Ele não sabia e teve culpa, ele vai trazer o sacrifício, ou seja, está se tratando aqui no caso que a pessoa está na dúvida de uma proibição que é caret, que é a alma é banida se fosse de propósito. Chegou uma proibição na mão dele, mas ele não sabe se transgrediu ou não. Como assim? Por exemplo, tinha 2 pratos na frente dele, um era de sebo, que é totalmente proibido, e outro de gordura, que é permitido. E ele achava que os 2 era reter, era kasher. Ele acabou comendo uma das 2, né? Não sabe qual foi que ele comeu. E aí falam para ele, olha, uma das 2 era de sebo. Ele não sabe qual é que ele comeu, se era de sebo ou não. Não se sabe, não tem como descobrir. Então, nesse caso, ele vai trazer um Hashem Talui, um corban de culpa que está pendurado, que está pendente. Quer dizer, ele não tem certeza se ele pecou ou não. Aquilo ali vem proteger para ele enquanto ele não tiver certeza que ele pecou. Se depois de algum motivo, depois de algum tempo, alguma coisa assim, alguém vier e contar para ele, não, eu tenho certeza que aquele ali que você comeu era o do sebo, né? Então ele vai ter que trazer um corban hatat, que é o corban quando a pessoa peca sem querer. Aqui não é um pecado sem querer, é uma dúvida se ele pecou ou não. Aí traz o Hashem Talui, que vai ficar pendente, vai ficar tipo na quarentena protegendo a pessoa enquanto ela não tiver certeza. Se ela nunca tiver certeza, vai ficar só por isso. Se ela depois descobrir que ela realmente pecou sem querer, ela vai levar o corban hatat, que é o pecado, o corban por pecado sem querer. A linguagem é, ele não vai saber, vai ter culpa e vai aguentar o seu pecado. Rabbi Yossi Aglili está fala uma reflexão aqui muito forte.
Se a Torá está dando castigo, ela está dando culpa, até naquela pessoa que nem sabia, ela nem sabe qual é o que ela comeu, se foi, muito mais que vai castigar aquele que sabe. É uma reflexão para a gente pensar, né, que o pecado tem que ser tido para a gente como uma coisa totalmente fora de cogitação. Só da pessoa, sem querer ter errado ou não souber se ela pegou o sebo ou a gordura, já é uma situação complicada. Rabi Yossei diz outra coisa: se você quer saber a recompensa do tzadikim, aprenda de Adam Arishon, que ele foi ordenado uma mitzvah, né, a proibição, lota se não comer do fruto proibido, e acabou transgredindo. Imagine, veja quantas mortes foram decretadas para ele para todas as gerações, né? Porque a morte não ia existir. Começou ali, todo mundo morre por causa disso. E a gente sabe que qual é a conduta maior? A de pagar a recompensa, a de boa ou a de castigo? A gente sabe que a midat tová, a conduta boa, é muito melhor. Então, se a do castigo, a gente viu que por um pecado várias mortes foram decretadas para ele todas as gerações, e a gente sabe que a conduta boa é muito mais. Então, aquela pessoa que simplesmente ela consegue cumprir o mitzvot, e ela não come uma coisa proibida de korban que sobrou, etc., ou faz jejum no Yom Kippur, ela não precisa fazer nada, ela só não come no Yom Kippur, muito mais que ela vai merecer para ele, para todas as gerações, até o final de todas as gerações, muitos méritos. Rebbe aqui vai fazer uma outra reflexão. A Torá fala que baseado em 2 testemunhas ou 3 vai se concretizar algo. Então, se o testemunho já é suficiente com 2, por que a Torá vem detalhar o 3 também? A gente ensinar que o terceiro, você deve rigorar sobre ele e fazer o julgamento dele igual os outros em relação ao castigo quando eles são pegos na mentira. Quando os 2 testemunhas tramam alguma coisa contra alguém, na verdade era mentira, eles nem estavam ali, né, no que eles estão alegando, o que eles falaram, eles vão ser castigados. Então, se tiver 3 pessoas ali, por mais que 2 já ia ser suficiente, o terceiro se meteu ali, ele vai ser castigado junto se tiver a azamá, se pegarem ele na mentira, descobrirem que eles não estavam ali. Então, se a Torá castiga até que a pessoa que ela se junta aos pecadores, muito mais que vai pagar recompensa para aquela pessoa que se junta às pessoas que fazem mitzvah, assim como a Hashem paga para os que fazem mitzvah, ou seja, fique próximo de pessoas boas. Uma outra reflexão, Rabbi Elazar ben Azariah falava, está escrito na Torá que quando você vai colher e você esquece uma parte da colheita, e aí o pobre vai lá e pega, isso aqui é um brahá muito grande, Deus vai te abençoar por isso, é uma tzedakah. Ou seja, tem brahá, mesmo uma pessoa que fez uma mitzvah sem perceber. Então, muito mais, se tinha, por exemplo, uma moeda na sua roupa, né, e caiu dele, e o pobre encontrou e matou a fome dele, se sustentou com isso, o Baruch Hu fixa uma brahá para a pessoa, mesmo que ela nem pensou na mitzvah que ela fez, nem percebeu que ela fez uma mitzvah. Então, no caso dessa dúvida que a pessoa tinha algumas opções na frente dele, uma kasher e uma proibida, e ela não sabe qual ela fez, ela vai trazer um Hasham Talui, que você vai trazer um carneiro sem defeito do rebanho, no valor, né, de Hasham para o Cohen, e vai perdoar sobre ele o Cohen, sobre o sem querer que ele fez, né, que ele não tem certeza, ele não sabe e vai ser perdoado. Berkechal Hasham, no mesmo valor que foi falado do Hasham Meilot antes, que era 2 moedas, 2 shekalim, a mesma coisa aqui. Shagá, que ele fez sem querer e não sabia, ou seja, tem 2 expressões aqui. Sem querer e não sabia. Agora, se ele souber depois de um tempo, então não vai ser suficiente o perdão. Esse Hasham vai ter que trazer o hatat, que é quando a pessoa tem certeza que ela pecou sem querer. Seria equivalente ao caso da Eglar Ufá, que é uma bezerra que ela é morta, no caso quando a gente encontra um corpo morto no meio do caminho, a gente não sabe quem matou, que aí se a gente encontra o assassino depois, a gente vai matar o assassino, quer dizer, a gente resolve, mesmo que no início fez na dúvida, a gente resolve depois quando a gente tem a certeza. Hasham, esse korban é um korban de culpa, Hasham, culpado para Hashem. O que quer dizer isso? A palavra Hasham, no início aqui está escrito com 2 kamats, todo ele kamats, Hasham, porque é o substantivo, é um korban de culpa. E a segundo Hasham aqui do passuco está escrito com kamats e com patar. Por quê? Metade o kamats, metade o patar, porque ele é o verbo. Está culpado para Deus. Então, a linguagem de Pa'al, igual Achal, comeu, Allah, andou aqui, Hasham, ficou culpado. E se você falar que esse passuco não tem necessidade, o que tem a ver esse passuco? Olha, é uma culpa, a pessoa está culpada para Deus. Então, no Midrash Torat Kohanim já explica que vem ensinar também outros tipos de korban de Hasham, que é no caso da Shifra Harufá, de uma escrava, que ela é meia escrava, meia não, tem vários detalhes, que também vai ser com 2 Slaim. Será que no caso do Hasham Nazir e Hasham Metzorah, do Nazir que jura que não vai tomar vinho, ou do leproso, será que também é assim? Então a gente está escrito ele, então não vem excluir, só veio incluir só o Shifra Harufá, tudo isso tem uma explicação por que ensina esse, não aquele, não vamos entrar agora. E disse Hashem para Moshe para dizer para o povo, uma alma que pecar,
e ela vai desprezar, usar o sagrado, vai desprezar Hashem, e ela vai negar algo para o seu amigo através de um penhor, algo que foi colocado na sua mão, ele nega, não, ninguém guardou nada aqui, ou submeteado, um colocar de mão, ou seja, alguma sociedade que eles tiveram feito, ele vai negar, ou que ele rouba e está negando que tem aí na mão dele, ou que ele tinha que pagar o seu próximo e não pagou, está guardando, tá guardando por si aquele pagamento do assalariado, alguma coisa assim. Diz Rebbe Akiva, por que usa a expressão Malá Mal Bashem? Que a pessoa está desprezando, ela está usando o sagrado de Deus. Afinal, aqui a gente está falando da pessoa que ela está negando um dinheiro, negando um pagamento, e mentindo sobre alguma questão financeira, porque aquela pessoa que ela empresta ou pega emprestado, a pessoa que ela faz negócios, ela faz em geral com testemunhos, com documento, com contrato. Então, se você está negando, ele está negando os testemunhos, negando o contrato. Mas aquela pessoa que guarda alguma coisa com alguém, então ninguém vai saber às vezes, aquele favor, aquela coisa que a pessoa pediu, quem sabe é só o terceiro entre eles. Quem é o terceiro entre eles é a Kadosh Baruch Hu. Então quando a pessoa simplesmente tem a cara de pau, a ousadia de negar, fala, não, você não deixou nada aqui comigo, ele está na verdade negando o Haz Shalom, a existência do terceiro ou a providência divina, como Deus está olhando para tudo. Sumetiat, literalmente colocar a mão, ou seja, que ele colocou o seu dinheiro, colocou o dinheiro na mão para algum negócio ou para algum empréstimo. Ou em um roubo, que ele roubou algo de alguém, ou achar que ele segura o dinheiro, ou seja, ele tem um pagamento para fazer com o assalariado e não está pagando. Ou se ele encontrou um achado e ele está negando e ele jura sobre a mentira, então nesse caso, um desses casos que a pessoa vai pecar neles, vai ter também um corban, como já vamos ver. Ele nega, ou seja, ele negou em uma dessas situações a ponto de jurar, negando esse valor financeiro que está em jogo. Então, se ele pecar e será culpado, depois que ele quis devolver, quis fazer techuvá, ele vai devolver o roubo, ou aquele dinheiro que ele tinha negado, o pagamento, ou aquela coisa que ele guardou com ele, que ele foi depositado com ele, que ele estava negando, ou o achado que ele negou não ter achado e jurou que não tinha achado. Nesse caso, quando ele mesmo perceber a sua culpa, que Irtav Hashem, quando ele pecar e será culpado, ou seja, quando ele mesmo perceber para fazer techuvá, e ele agora quer vir confessar e que ele pecou, nesse caso, tem um corban, como já vamos ver. Ou de qualquer situação que a pessoa ela jurou em falso e ela vai ter que pagar beroshô na cabeça, ou seja, vai ter que pagar a base, a capital daquele valor que está em jogo, e mais um quinto deve acrescentar para o dono da pessoa, ele vai dar isso no dia da sua culpa, ou seja, no dia que ele está fazendo techuvá pelo seu pecado. Beroshô na cabeça é o que? É a capital, a cabeça do dinheiro, ou seja, a base daquele dinheiro que estava em jogo. A linguagem usada, vachamishitav, e os seus quintos, dá a entender que pode aumentar mais de um quinto, porque a Torá, se a pessoa, por exemplo, negou, e depois ela concordou, e depois negou novamente, então ela vai ter que pagar um quinto sobre esse um quinto que ela tinha falado antes, agora ela está negando, e assim também até o ponto de ser um valor tão pequeno, menor que Shaveh Prutá, que se a pessoa vai negar sobre aquele quinto, então vai ser o quinto do quinto. Se for várias vezes, até ser um valor que é desconsiderável, que é uma moeda, uma Prutá, quantas vezes for, ele vai ter que pagar esses quintos todos. Lá, cheirolô daquela pessoa, seja que é dele, ou seja, de quem é o dono do dinheiro. E ele vai trazer o corban de Hashem para Deus, além de pagar o dinheiro, a capital, além de pagar o quinto a mais, ele vai trazer um corban para Deus como perdão. Tem que ser um carneiro, completo, sem nenhum defeito, do rebanho, o mesmo valor do Hashem, que a gente falou que é 2 moedas. E vai perdoar sobre ele o Cohen perante Hashem, vai ser perdoado de tudo que ele fez, de culpa, de qualquer coisa que pode ser feito, vai ser perdoado através do corban. Interessante que o preço de um Hashem talui, o preço de um corban que é na dúvida, é mais caro do que um preço de um corban que é certeza a pessoa pecou sem querer, tipo, a pessoa tem certeza que ela comeu o sebo sem querer. Então, porque na dúvida a pessoa não faz a techuvá, ela fica, não, pode ser que eu não pequei, pode ser que eu comi o kasher. Vem a Torá e fala 2 moedas de shekel para a gente forçar a fazer a techuvá mais séria.